enquanto aguardava o nascimento de trigêmeos em repouso no hospital, Inessa descobriu, de forma brutal, que o marido havia se divorciado dela às escondidas. A notícia chegou sem aviso. Uma mulher elegante com um sorriso que mais parecia uma ameaça, depositou os papéis do divórcio sobre a mesinha ao lado de sua cama. A justificativa era cruel. Ele acha que vai doer demais vê-la assim. Naquele momento, Inessa ainda não imaginava que aquele seria apenas o primeiro golpe em uma série de provações que abalariam os alicerces de sua existência, mas que, paradoxalmente, a levariam a se redescoberta. Deitada, ela fixava o teto, onde as sombras dos postes da rua desenhavam cenas de sonhos que nunca se realizariam. Seu corpo, tenso como uma corda de violino, recusava-se a relaxar. Com a mão espalmada sobre a barriga avantajada, sentia os pontapés dos 3 pequenos seres que cresciam dentro dela. Cada um deles tinha seu próprio ritmo, sua própria vida, sugando suas forças a cada dia que passava. Até quando isso vai durar? Pensou, enquanto um gosto amargo de culpa lhe subia pela garganta. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 3h17. Inessa tentou virar-se de lado, mas a barriga, pesada como uma pedra, a mantinha presa naquela posição. Faltavam ainda 2 meses, se os bebês não resolvessem chegar antes. 3 anos antes, no Museu Estadual de Belas Artes, uma grande exposição de impressionistas atraía o público. Inessa, recém-saída de um trabalho de restauração de A Mulher com Sombrinha, de uma coleção particular, sentia-se eufórica. Havia recuperado um trecho quase perdido da tela, e até o curador mais exigente do museu elogiara seu trabalho. Desculpe, mas seus monitores não estão funcionando, ouviu atrás de si uma voz masculina grave. Ao se virar, viu um homem alto, de camisa social com as mangas arregaçadas, segurando um tablet. Seus cabelos escuros, levemente despenteados, davam-lhe um ar de artista, mas o olhar determinado revelava alguém acostumado a resolver problemas. Não sou da equipe de te respondeu ela, sem querer, com um sorriso. Sou restauradora. Inessa. Ele estendeu a mão. Nikolai. Pensei que você fosse funcionária. Estou configurando um sistema de realidade virtual para a nova exposição. Sua mão era quente e firme. No dedo anular, nenhum vestígio de aliança. Trabalho com obras reais, não virtuais, ela brincou. Aposto que até o fim da noite consigo provar que a arte digital é tão legítima quanto a tradicional. Assim começou tudo de maneira clichê como tantas outras histórias. Passeios noturnos por Moscou, conversas sobre Manet e impressoras 3D, um beijo na porta de seu prédio, o cheiro de chuva em seus cabelos. Um pontapé mais forte dentro da barriga a fez estremecer. Um dos bebês mais agitado lembrava-a de sua presença. Em um mês, Nikolai já morava com ela, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Era decisivo, persistente. Enquanto Inessa falava de sua carreira, dos projetos e contratos com galerias que planejava, ele a escutava com um aceno de cabeça, beijando-a atrás da orelha, onde a pele era mais sensível. Precisamos de um filho, Nes, disse certa noite, enquanto tomava um vinho na varanda. Quero um pequeno gênio, com seu dom para as cores e meu raciocínio lógico. Chega, Kolya. Não é a hora, ela riu, achando que era brincadeira. Acabei de assinar um contrato para restaurar a coleção Ribinin. Isso vai alavancar minha reputação. A carreira não espera e o tempo passa. Seus dedos brincavam com seus cabelos e a voz, suave e hipnótica, continuava. Você já tem 32 anos. Não quero que seja tarde demais. O que ela interpretou como preocupação era, na verdade, o início de uma manipulação. Ele queria um filho. Ela cumprir seu contrato. O cheiro de torrada queimada a trouxe de volta à realidade após um sono curto e intranquilo. Inessa se levantou com dificuldade, envolvendo-se em um ralo. Na cozinha, Nikolai batia as portas dos armários com força. Onde estão as xícaras limpas? Estou atrasado, Nes. No lugar de sempre, ela respondeu, apoiando-se no batente da porta, enquanto uma dor latejante nas costas a fazia tremer. Você viu a bagunça aqui? Ele apontou para a mesa, onde xícaras sujas se acumulavam. Tem máquina de lavar. Por que não coloca tudo lá? Trabalho o dia todo, chego em casa, e ele se interrompeu ao ver sua expressão. Desculpe, mas estou mesmo atrasado. Tenho uma apresentação hoje. Inessa, em silêncio, pegou uma xícara limpa e a colocou diante dele. Cada movimento era uma tortura. Não tive tempo ontem, murmurou, a voz embargada. Depois da consulta médica, mal conseguirá chegar em casa. O bebê do meio tinha pouco líquido amniótico. Precisava de repouso absoluto. Ele franziu a testa. Já faz 4 meses que você só vai a médicos. E no fim das contas? Preciso me internar para preservar a gestação.
Cuidado para não se esforçar, disse ele, como se fosse um conselho vazio. Essa gravidez está te afastando de mim. Inessa respirou fundo, enquanto manchas escuras dançavam diante de seus olhos. Não é só uma gravidez, Kolya. São nossos filhos. Os 3 que você queria. Eu queria um filho. Só um. Ele tomou um gole de café e fez uma careta. Quem imaginaria que seriam trigêmeos? Isso é absurdo. Foi você quem jogou fora meus anticoncepcionais, ela lembrou, sentindo a raiva borbulhar. A síndrome de superovulação é comum depois de parar hormônios. Nikolai largou a xícara. Só queria que você parasse de se encher de química. Como eu ia saber que engravidaria logo? E suas promessas de que não precisávamos de proteção? Sua confiança de que tudo estaria sob controle? Seu rosto tremeu por um instante, mas logo reassumiu a máscara de indignação justa. Isso é ridículo. Você está sendo histérica. Ele pegou o tablet. Estou atrasado. E o que você propõe? Inessa sentia as pernas trêmulas, a fraqueza dominando. Nikolai parou na porta e se virou, o rosto sereno, como se avaliasse um problema qualquer do trabalho. Lembra quando o médico falou em redução? Quando se mantém só um bebê e... Ela o encarou, o ar preso na garganta como um nó seco. Sai da minha casa, conseguiu dizer, a voz rouca. Você não entende, Nes. Ele se aproximou, fingindo preocupação. Pensei em tudo. Se já é tarde para a redução, podemos abrir mão de 2 e ficar com o mais forte. Assim poderemos ter uma vida normal. Seu rosto se endureceu. 3 crianças são um fardo financeiro. Uma é o ideal. Sai, ela gritou, sentindo os músculos do ventre se contraírem e os bebês se agitarem em resposta ao seu desespero. Nikolai saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado. Inessa afundou em uma cadeira, abraçando a barriga como se pudesse proteger os filhos daquele homem, de sua lógica fria, de como a manipulava sem piedade. 1 hora depois, a campainha quebrou o silêncio do apartamento. Inessa ergueu a cabeça com dificuldade do travesseiro do sofá, onde um sono inquieto a dominara. Cada som ecoava como uma pancada em suas têmporas. Abra, Inessa. Sei que está aí. A voz da mãe imperiosa, sem espaço para recusa. Ela fechou os olhos, tentando juntar forças. Não queria ver ninguém, principalmente não sua mãe, uma mulher que nunca soube ouvir, apenas falar. Já vou, respondeu, levantando-se com esforço. A porta se abriu com um empurrão. Valentina Petrovna entrou como um furacão. Valentina Petrovna entrou como um furacão, trazendo consigo o cheiro penetrante de perfume forte e uma intolerância que enchia o espaço. Seus cabelos grisalhos impecavelmente presos em um coque severo, e o terno de professora aposentada, sempre impecável, sempre rígido, contrastavam brutalmente com a figura abatida da filha. Os olhos de Inessa, inchados e vermelhos, encontraram os da mãe apenas por um instante antes de se desviarem, como se o peso daquele olhar fosse demais para suportar. Nikolai me ligou desesperado, começou Valentina Petrovna sem preâmbulos, como se as palavras fossem marteladas. O que você aprontou dessa vez? Inessa apoiou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. O corpo pesava como chumbo e cada respiração doía. Por favor, mãe, não agora. Quando então? A voz de Valentina Petrovna cortou o ar como uma lâmina. Ela chutou os sapatos para o lado e avançou em direção à cozinha, onde a louça suja se amontoava na pia. Quando você vai destruir essa família de vez? Meu Deus, Inessa, que bagunça é essa? Seu olhar de nojo varreu os pratos empilhados, os copos com resquícios de chá frio. Você me chamou para sermão ou para ajuda? Eu perguntei isso a você, respondeu Inessa, a voz rouca, como se as palavras fossem arrastadas de um poço fundo. Acha que vou aplaudir seus caprichos? Valentina Petrovna abriu a máquina de lavar louça com um movimento brusco, os pratos batendo uns nos outros. Um homem trabalha o dia inteiro, volta para casa e encontra isso? Ela gesticulou em direção à desordem, à filha desalinhada, aos traços de exaustão que marcavam o rosto de Inessa. Você não entende que ele pode simplesmente ir embora? Que pode cansar de tudo isso? Inessa soltou uma risada amarga, seca como papel rasgado. Se você soubesse, mãe, o que ele me propôs hoje. Eu sei, cortou Valentina Petrovna, torcendo a torneira com força. A água jorrou, encharcando as mãos que esfregavam uma tigela com violência. Ele me contou. E eu concordo com ele. O ar na sala parece ter sido sugado de uma vez. Inessa sentiu o chão oscilar, como se o apartamento inteiro tivesse se reduzido ao tamanho de uma caixa de fósforos. Ela encarou a mãe, incrédula, os lábios tremendo. O que você disse? O que você ouviu? Retrucou Valentina Petrovna, a esponja rangendo contra a porcelana. Você sempre foi egoísta, Inessa. Sempre. Acha que será fácil com um filho? Com 3, será 3 vezes pior.
Ela virou-se, os olhos frios como aço. Nikolai está certo. Redução é um procedimento médico, não um assassinato. Por que tanto drama? Inessa engasgou, como se as palavras da mãe tivessem lhe roubado o ar. Mãe? Ou no pior dos casos, continuou Valentia Petrovna, enxugando as mãos no pano de prato com um movimento seco, ficar com um e deixar o resto para o Estado cuidar. Pense no seu saúde. Pense no bem-estar dessa família. Ela jogou o pano na bancada. Ao contrário de você, que só pensa nos seus princípios. Como você pode dizer isso? A voz de Inessa quebrou. São seus netos. Estou pensando no seu futuro, Inessa. Na sua saúde. Valentia Petrovna cruzou os braços, implacável. A vida é feita de compromissos. Eu aprendi isso há muito tempo. A porta da entrada bateu. Nikolai havia voltado. Inessa sentiu as forças a abandonarem de vez, esmagada entre duas paredes que se fechavam sobre ela. Valentina Petrovna. A voz de Nikolai soou aliviada, quase grata. Obrigado por vir. Ele entrou na cozinha, lançou um olhar rápido para a esposa, um olhar que não se deteve, que não perguntou, e sorriu para a sogra. Fico feliz que você nos entenda. Eu expliquei a ela que você está absolutamente certo, disse Valentia Petrovna, aproximando-se do genro com um gesto quase maternal, a mão repousando em seu ombro. Vocês precisam pensar no futuro. Um filho saudável é melhor do que 3 com problemas. E será mais tranquilo para o casamento de vocês. Uma dor aguda rasgou o baixo ventre de Inessa, tão súbita e violenta quanto uma facada. Ela gritou, as mãos se cravaram na beirada da mesa, os dedos brancos de tão apertados. Lá vem você de novo, suspirou Nikolai, como se aquela dor fosse mais um número de um teatro barato. Vê Valentia Petrovna? Sempre o mesmo espetáculo quando o assunto a incomoda. Ai, estou mal, ai, socorro. Me deixem, em paz, arfou Inessa, as palavras saindo entre dentes cerrados. Ine, basta, a voz da mãe estalou como um chicote. Chega de manipulação. Ela e Nikolai trocaram um olhar, um acordo silencioso, um veredicto já selado. Nós conversamos, e a decisão está tomada, declarou Valentia Petrovna fria. Amanhã você vai ao médico e discute o procedimento. Inessa não ouviu mais nada. Seu corpo moveu-se por instinto, arrastando-se até o quarto, as pernas quase cedendo a cada passo. Ela desabou no sofá, a visão turva, o mundo girando em torno dela como um redemoinho de sombras. Você foi brilhante. Karina esticou o corpo como uma gata saciada, os músculos relaxados, a pele ainda quente do encontro. A apresentação havia sido um sucesso. O rosto de Sergei Vladimirovich, seu chefe, era a prova disso, os olhos brilhantes, o sorriso de aprovação. Apresentação impecável, disse Nikolai, brincando distraidamente com os fios loiros de Karina, espalhados pelo travesseiro. No trabalho sou sempre brilhante. Ele sorriu, autossuficiente, os dedos traçando o contorno do ombro dela. E não só no trabalho. O apartamento de Karina, pequeno, moderno, cheio de objetos que brilhavam sem utilidade, era seu refúgio nos últimos 3 meses. Ali, ninguém reclamava de dores nas costas. Ninguém exigia atenção constante. Não havia cheiro de remédios ou de desespero. Só perfume caro, risadas fáceis e a promessa de uma vida sem pesos. Karina apoiou-se nos cotovelos, os seios pressionando o lençol de seda. Você falou com a esposa sobre o que discutimos? O rosto de Nikolai escureceu de repente, como se uma nuvem tivesse passado sobre ele. Falei. E a redução? Ela mordeu o lábio, os dedos brincando com a colcha. Você prometeu que resolveria isso, Preciso de garantias. Os olhos dela encontraram os dele, duros como pedras. Se ela tiver 3 filhos, você nunca vai conseguir sair dessa. Vai ser escravo de pensões pelo resto da vida. Nikolai afastou-se irritado. Eu sei, Karina. Estou trabalhando nisso. Trabalhando? Ela riu, uma risada curta e sem humor, choramingando com a mamãezinha? Isso não é uma solução. E o que você propõe? Ele sentou-se na cama de repente, as costas tensas. Arrastá-la à força para a clínica? Karina ficou em silêncio por um momento, o dedo traçando padrões abstratos nas costas nuas dele. E se eles não sobreviverem? Nikolai virou-se, as sobrancelhas erguendo-se em um gesto de surpresa forçada. O que você quer dizer? Uma gravidez de trigêmeos é muito arriscada, ela falou a voz calma, como se estivesse discutindo a previsão do tempo, especialmente se a mãe está sob muito estresse. Acontecem abortos espontâneos, não é? Seus olhos encontraram os dele frios e calculistas. Sem crianças, sem pensões. E nós poderíamos ficar juntos. Nikolai a encarou sem piscar. Eles se conheceram havia 6 meses em uma festa da empresa.
Ela se aproximou com uma taça de champanhe quando ele se queixava para os colegas da esposa grávida. Crianças são um pesadelo, ela dissera na época, o toque em seu braço leve, quase casual. E nos olhos dela ele viu o que há muito procurava, uma compreensão fria, racional, livre de culpas. Você quer que eu a leve a um aborto espontâneo? Sua voz foi um sussurro, como se temesse as próprias palavras. Não, Karina riu, jogando a cabeça para trás. Estou só dizendo que às vezes, a sorte resolve nossos problemas por nós. Só não devemos atrapalhar. Um arrepio percorreu a espinha de Nikolai. Aquela mulher era mais perigosa do que ele imaginara. E por algum motivo, isso o excitava. Preciso falar com Igor, murmurou pegando o telefone. Descobrir como ficam as coisas com o divórcio nessa situação. Claro, querido, Karina beijou seu pescoço, os lábios quentes contra a pele. Pense no futuro. No nosso futuro. Hospitalização de emergência. Sim, claro, murmurou Nikolai, sentindo um frio se espalhar por dentro. Valentina Petrovna permanecia à distância, a mão pressionada contra os lábios. Seus olhos transbordavam horror. Eu tinha dito que ela não estava bem, sussurrou. E você disse que era manipulação. Nikolai não respondeu. Fitava o rosto pálido da esposa, o ventre que pela manhã ainda lhe causava apenas irritação, e sentia uma onda de pânico o engolir. Ela vai sobreviver? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Faremos tudo o que for possível, respondeu o médico, seco, enquanto ajudava a equipe a transferir Inessa para a maca. Quando as portas da ambulância se fecharam, Nikolai sentiu um vazio estranho no peito. Tirou o telefone e digitou uma mensagem para Karina. Você estava certa. Parece que o destino resolveu nossos problemas. Ao enviá-la, uma náusea subiu pela garganta. Valentina Petrovna estava ao seu lado, perdida, como se tivesse envelhecido 10 anos em poucos minutos. A culpa é minha, sussurrou, as mãos trêmulas. Não acreditei nela. Meu Deus, o que eu fiz? Nikolai virou-se em silêncio e dirigiu-se ao carro. Precisava ir ao hospital. Precisava fingir ser o marido preocupado. E nessa deveria vê-lo como um apoio, não como mais uma fonte de angústia. Pelo menos até que tudo terminasse. Mas terminaria mesmo como Karina previra? Ele afastava com força a imagem dos 3 corações minúsculos batendo dentro da barriga da esposa a corações que em breve poderiam parar de bater. O teto branco rachado transformava-se em um mapa intrincado de um país desconhecido. E nessa o estudava havia 8 dias, deitada na cama dura do hospital. O telefone ao lado permanecia mudo, indiferente. Ela descou o número de Nikolai pela 14ª vez. Os sinais longos, intermináveis, até que a voz fria da caixa postal respondia. Seus dedos, por instinto, encerraram a chamada. Inútil, não é? Uma voz rouca veio da cama ao lado. E nessa virou a cabeça. Marina, sua companheira de quarto, uma mulher de cabelos castanhos curtos e olhos cansados, observava-a com um sorriso compreensivo. O meu também não atendia. 22 ligações. Depois desisti. Marina apoiou-se nos cotovelos, o esforço evidente no rosto. Sabe o que o médico me disse? Cuide de si mesma em vez de ficar ligando. É difícil se cuidar quando você carrega 3 vidas dentro de si, respondeu Inessa, acariciando o ventre com cuidado. Se tudo correr bem, faltam mais 8 semanas. Mas o doutor disse que gêmeos ou trigêmeos costumam nascer antes. Marina assobiou baixinho. 3 de uma vez? Não consigo imaginar. Com o Jamal me viro. É a minha 2ª gravidez, completou, enquanto a porta da enfermaria se abria. Entrou uma enfermeira com soros. Ermakova, sua pressão está alterada de novo, disse, lançando um olhar reprovador a Marina. Você precisa ficar deitada e evitar se mover sem necessidade. Enquanto a profissional ajustava a medicação, Inessa fechou os olhos. Os últimos dias desfilavam em sua mente como um filme em câmera lenta. O sangue no chão da cozinha, os rostos alarmados dos paramédicos. E Nikolai? Sua preocupação parecia genuína, ou ele já representava naquela hora. Sua vez de ir aos procedimentos, anunciou a enfermeira aproximando-se. Daqui a pouco trazem a cadeira de rodas. Se o ultrassom estiver normal, você poderá caminhar um pouco sozinha. As pernas de Inessa tremiam de fraqueza, mas ela se forçou a andar pelo corredor do hospital. A crise havia passado. Os médicos recomendavam pequenas caminhadas para melhorar a circulação. 10 minutos, no máximo, advertira o Dr. Saveliel. Ela chegou ao final do corredor e virou em direção aos elevadores. Cada passo era uma batalha, mas precisava escapar daquela enfermaria abafada, ver algo além do teto rachado e das paredes descascadas. No primeiro andar, havia um pequeno café. Vou só até lá, sento 5 minutos e volto, decidiu,
pressionando o botão do elevador. As portas se abriram, e Inessa congelou. O homem dentro da cabine parecia tão surpreso quanto ela. Inessa, não pode ser. Dmitri murmurou, um sorriso involuntário aflorando em seus lábios. O que você faz neste hospital? Dmitri Arkadievich Samoilov, dono de uma galeria de arte moderna no Shish Prud, o homem cuja coleção ela sonhara integrar ainda como estudante, agora estava à sua frente, vestido com um suéter simples e jeans, segurando um buquê de peões. Minha tia quebrou o quadril. Está na ortopedia. Seus olhos percorreram Inessa da cabeça aos pés, detendo-se na barriga enorme. E você? Nem sabia que estava grávida. Parece exausta. Ela deu uma risada amarga. Não, está sendo gentil. Ele balançou a cabeça. Não estou. É outro nível. Gêmeos? Como adivinhou? Na verdade, trigêmeos. Minha irmã teve gêmeos. Dmitri sorriu. Mas o seu caso é impressionante até nesse contexto. Inessa sentiu um alívio estranho. Dmitri sempre falava sem rodeios, e aquela franqueza a livrava da necessidade de fingir que tudo estava bem. Você consegue andar? Perguntou ele. Lá no café tem um chá decente. Só se for rápido. O médico liberou 10 minutos de caminhada. Sentaram-se junto à janela, observando o pátio do hospital, onde o manobrista coordenava as ambulâncias. Dmitri pediu chá e sanduíches de queijo. Lembra como nos conhecemos? Perguntou, mexendo o açúcar na xícara. Inessa sorriu recordando. Claro, você chegou ao museu exigindo ver aquela restauração duvidosa do Renoir. E depois passei 2 horas fazendo perguntas capciosas sobre a técnica. Achava que eu tinha arruinado a pintura, confessou Dmitri. Mas você se revelou uma profissional de verdade. A única em quem confiei para trabalhar com minha coleção. Ela se lembrava do cuidado com que tratava cada peça encomendada por ele, sempre com um misto de temor e reverência. Dmitri colecionava obras de artistas pouco conhecidos, porém brilhantes, do período de prata da Rússia. Nem tudo se mede por nomes, costumava dizer. A arte está na máscara, no sentimento, no instante de verdade. Por que parou de trabalhar com a minha galeria? Seu olhar era direto, penetrante. Eu lhe ofereci um contrato permanente, e você simplesmente sumiu. Inessa desviou os olhos. Não poderia explicar que Nikolai havia armado um escândalo ao ver uma foto dos dois juntos na abertura de uma exposição. Ele olha para você como se fosse propriedade dele, gritara na época. E como sempre ela cedeu. Problemas de agenda, mentiu. Dmitri franziu a testa. Talentos como o seu não podem se perder, Ines. Ela estremeceu. Aquele diminutivo era usado apenas por amigos íntimos. Olhe para mim, gesticulou em direção à barriga. Que talento, que arte! Em breve serei mãe de 3 crianças. Não tenho tempo para quadros. Dmitri observou seu rosto pálido, depois as mãos que tremiam ao levar a xícara aos lábios. O que aconteceu, Inessa? Você não está apenas grávida. Parece, acossada. Seu marido a apoia? A pergunta a pegou de surpresa. De repente sentiu as lágrimas ardendo na garganta. Tinha se segurado por tanto tempo que diante daquela preocupação sincera, suas defesas começaram a ruir. Para ele não importa. A voz saía abafada. Ele queria que eu me livrasse de 2 e ficasse só com um. Depois descobri que tem uma amante. Dmitri colocou a mão sobre a dela. O gesto era firme, tranquilo. Sinto muito. Ninguém merece isso. Havia algo em seu tom que a fez acreditar que não eram apenas palavras. Ela respirou fundo e decidiu contar-lhe tudo. As manipulações de Nikolai, a traição da mãe, seu medo e solidão. Dmitri ouviu em silêncio, apenas apertando com mais força sua mão nos momentos em que ela hesitava, buscando as palavras. Ele parecia mais velho que seus 40 anos. As têmporas grisalhas e as rugas nos cantos dos olhos revelavam um homem que conhecia o peso das provações da vida. Posso ajudar, disse ele, quando ela terminou. Tenho contatos no meio médico. Minha irmã é ginecologista obstetra e trabalha em uma das melhores clínicas da cidade. Vou organizar uma consulta, conseguir os melhores medicamentos. Por que você faria isso? Perguntou Inessa, olhando para suas mãos unidas. Nem somos amigos. Porque te respeito como profissional, respondeu ele simples. E porque detesto injustiça. Ela estava prestes a responder quando, de repente, viu Valentina Petrovna avançando em direção à sua mesa com passos decididos. Sua mãe vestia o mesmo terno severo, os cabelos presos para trás com rigor, mas o rosto parecia mais magro, envelhecido. A voz saía tensa, quase metálica. Inessa, o médico disse que você deveria estar deitada, mãe. Inessa instintivamente afastou a mão da de Dmitri. Só vim dar uma volta permitida. Ela se apressou em apresentá-lo.
Este é Dmitri Arkadievich, dono de uma galeria de arte. Não me interessa quem é, cortou Valentina Petrovna. Arrume suas coisas. Vamos embora. Para onde? Inessa olhou para a mãe, surpresa. Para casa, é claro. A voz da mãe vacilou por um segundo. Nikolai e eu precisamos conversar sério. Essa situação toda. Você precisa fazer algo antes que ele a abandone de vez, e com as crianças. Dmitri observava a cena em silêncio, mas Inessa notou como seus maxilares se contraíram. Mãe, não vou a lugar nenhum. Não posso sair do hospital. É perigoso para os bebês. Você deveria ter pensado nisso antes. A voz de Valentina Petrovna cortou como lâmina. Antes de seu marido arrumar uma amante. Não conseguiu manter uma família, não conseguiu segurar um homem. E agora? Desculpe. A voz de Dmitri era calma, mas carregava uma firmeza inabalável. Não a conheço, mas este não parece ser o momento nem o lugar para esse tipo de conversa. Inessa precisa de tranquilidade. E quem é você para dizer o que minha filha precisa? Valentina Petrovna o encarou com desdém. Não será por sua causa que Nikolai armou esse escândalo? Mãe, Inessa sentiu o rosto queimar de vergonha. Pare com isso. Ela tentou se levantar, mas uma dor aguda lhe atravessou a lombar, fazendo-a segurar a beirada da mesa com um gemido. Vá lá. Valentina Petrovna se aproximou apressada. Você está mal, precisa ir para casa, onde terá cuidados decentes, onde poderá tentar salvar sua família, em vez de... Seu olhar desceu para as mãos ainda entrelaçadas. Flertar com homens estranhos. Foi então que Inessa viu Fátima, a auxiliar de enfermagem de seu andar, aproximar-se. Mulher de meia-idade, de rosto amável e olhar severo, ela avaliou a cena com um único movimento de olhos. O que está acontecendo aqui? Perguntou, cruzando os braços. Nada de grave, começou Inessa. Estou levando minha filha para casa, interrompeu Valentina Petrovna. Preparem os papéis de alta. Fátima alternou o olhar entre Inessa, sua barriga e a mãe. Sua filha está sob observação médica por risco de parto prematuro, disse, firme, embora em tom baixo. Ninguém pode retirá-la sem autorização do médico responsável. Sou sua mãe. Valentina Petrovna se endireitou, desafiadora. São meus netos. Fátima pousou a mão sobre a barriga de Inessa. Um gesto simples, humano. Aquela mão estranha sobre seu ventre encheu Inessa de uma força inesperada, como se um escudo invisível a separasse do mundo, um escudo feito de bondade alheia. Fico no hospital, mãe, disse ela com uma firmeza que não reconheceu como sua. Ou você aceita isso, ou é melhor ir embora. Valentina Petrovna recuou como se tivesse levado um tapa. Por um instante seus olhos brilharam com algo frágil, quase infantil, e Inessa sentiu uma pontada de pena. Mas em seguida o rosto da mãe voltou a se fechar na máscara de indignação moral. Muito bem. Você fez sua escolha. As palavras saíram cortantes. Não venha chorar para mim depois, quando ficar sozinha com 3 crianças nos braços. Sem marido, sem apoio, sem... Ou a senhora se retira, ou será retirada, interrompeu Fátima dando um passo à frente. Valentina Petrovna virou-se bruscamente e dirigiu-se à saída. Na porta voltou-se uma última vez. Você não é mais minha filha. A frase pairou no ar como uma teia de aranha empoeirada. Inessa sentiu um vazio estranho, como se o último fio que a ligava ao passado acabasse de se romper. Vamos voltar para o quarto, disse Fátima, ajudando-a a se levantar. Já deu de passeio por hoje. Dmitri também se levantou. Acompanho vocês. Não precisa, sorriu Fátima. Melhor voltar amanhã. E baixando a voz, acrescentou, com uns mimos, um livro bom. Ela precisa se distrair dessa gente sugadora de energia. Apesar da dor e do tumulto, Inessa riu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha contra o mundo. Que havia pessoas dispostas a ficarem ao seu lado simplesmente porque era o certo a fazer. Obrigada, murmurou para Fátima, enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao elevador. Por quê? A auxiliar pareceu surpresa. Por não deixar minha mãe me matar, a mim e as crianças com suas histerias. É meu trabalho, querida, respondeu Fátima, apertando-lhe levemente o braço. Eu protejo quem não pode se proteger sozinho. Deitada na cama naquela noite, ouvindo o respirar suave de Marina na cama ao lado, Inessa refletia sobre as palavras de Fátima. Proteger quem não pode se proteger sozinho. Não era isso que sua mãe sempre lhe ensinara? Mas de alguma forma, as lições maternas sempre se resumiam a sacrifício, submissão, a aceitação cega da razão masculina. Pela primeira vez, Inessa compreendeu quão distorcida era aquela lógica. Proteção não exigia sacrifício, exigia força. E essa força despertava nela a cada dia. Não graças à família, mas apesar dela.
Colocou as mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos dos filhos dentro de si. Eu vou proteger vocês, prometeu em silêncio. Mesmo que para isso precise ficar sozinha. O celular sobre a mesinha de cabeceira vibrou com uma mensagem. Ela abriu e sorriu. Dmitry, chego amanhã às 11 horas em ponto, com revistas, frutas e boas notícias. Adormeceu, e pela primeira vez em muito tempo não foi perseguida por pesadelos. A manhã no hospital estava banhada por uma luz estéril quando uma mulher de salto alto entrou na enfermaria. O estalar de seus sapatos no linóleo soava como uma batida de tambor, um presságio de tempestade. E nessa, semideitada na cama, afastou o livro que Dmitry lhe trouxera no dia anterior. Sabia quem era a visitante antes mesmo de levantar os olhos. Um frio sob as costelas a avisou antes que a visão confirmasse. Inessotka, a voz de Karina pingava de uma doçura falsa. Como você está, coitadinha? Era bonita daquela beleza calculada que se constrói com maquiagem impecável e roupas de grife. Os cabelos loiros ondulados, os olhos bem delineados, os lábios pintados num vermelho vibrante. O oposto absoluto de Nessa, pálida com o rosto inchado pelas soros e os cabelos desalinhados. O que você quer? E Nessa se endireitou, protegendo instintivamente a barriga com as mãos. Marina, na cama ao lado, parou de folhear sua revista e observava a cena com atenção. Trouxe uns papéis. Karina colocou sobre a mesinha um envelope grosso. Nikolai pediu para entregar. São os documentos do divórcio. Ele já assinou tudo. O advogado disse que... E Nessa olhava para o envelope, sentindo o coração bater descompassado. 3 anos de casamento reduzidos a um maço de cláusulas jurídicas. Ele não teve coragem de vir pessoalmente. Ah, mas você conhece seu marido? Karina revirou os olhos com teatralidade, como se já falasse da ex. Ele é tão sensível. Disse que doía vê-la naquele estado, como se para você não doesse. A voz de Nessa saiu com um tom metálico que ela mesma não reconheceu. Do que você está falando? O sorriso de Karina se afiou, predatório. Só estou curiosa. Olho para você e me pergunto, como ele aguentou tanto tempo? Uma ratinha cinzenta. Seu gesto de desdém apontou para a barriga de Nessa. E ainda por cima isso. Uma onda de náusea subiu pela garganta de Nessa, se era pelas palavras ou pelo perfume doce e enjoativo de Karina, que saturava o ar da pequena enfermaria. Ela não sabia dizer. Já entregamos os papéis para o registro civil, continuou Karina, como se comentasse o clima. Assim que você assinar, é claro. Afinal, eu e Ká temos grandes planos. Ele finalmente estará com uma mulher que realmente o entende, ou seja, que deixa ele ser o egoísta que sempre foi. A pergunta de Nessa saiu rouca, quase um rosnado. E isso é entendê-lo. Karina riu, um som cristalino e cruel. Por que tão grosseira? Eu simplesmente não tento moldá-lo. Não o culpo por suas ambições, não o arrasto para baixo com meus problemas. Seu dedo pintado traçou um círculo no ar, como se enumerasse benefícios. Ele te deu tudo, apartamento, carro. Você poderia ser mais grata. Escute aqui, sua. Marina se levantou da cama com um movimento brusco, erguendo-se sobre Karina como uma parede de pedra. Cala a boca e some daqui. Desculpe. Karina arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Não estava falando com você. Mas eu estou falando com você, docinho. Marina avançou, forçando Karina a recuar até a porta. Aqui estão mulheres lutando pelos filhos. E você vem se exibir, achando que a gente vai babar por suas roupas de grife ou invejar sua vida de plástico? Sua voz baixou, perigosa. Como você roubou o marido dela? Ah, deve ter sido fácil. Só abriu as pernas e deixou ele se sentir importante de novo. Como você ousa? Karina começou, mas Marina cortou. Você tem 5 segundos para desaparecer. Ou juro que chamo a segurança e digo que veio perturbar pacientes em risco. Seus olhos brilharam frios. E acredite, eles vão acreditar em mim. Karina lançou um último olhar venenoso a Nessa antes de sair, o estalo de seu salto se perdendo no corredor. O silêncio que ficou foi quase físico. Obrigada, Nessa murmurou, a voz trêmula. De nada. Marina sentou-se na beira da cama, cruzando os braços. Já vi muitas como ela. Acham que o mundo gira em torno delas. Seu tom era seco, sem piedade. E o marido realmente foi embora com ela, né? Nessa assentiu, sentindo algo se retorcer dentro do peito. A dor física era quase um alívio, distraía da outra, a que dilacerava por dentro. Merda, resumiu Marina. Deixar uma mulher sozinha no hospital, grávida de trigêmeos. Nessa queria responder, mas de repente sentiu algo se contrair dentro dela, seguido de uma onda úmida e quente. Olhou para baixo e viu a mancha escura se espalhando pelo lençol. Marina, sussurrou ofegante. Acho que eu.
Marina seguiu seu olhar e, em um segundo, já estava de pé, gritando pelo corredor. Enfermeira! Rápido! O resto se tornou um borrão. O Dr. Saveyev, homem de mãos firmes e olhos cansados, chegou com comandos secos. As maçãs, o teto branco passando em flashes, o cheiro antisséptico. Sua voz chegava distante como através de água. Descolamento de placenta. Precisamos de uma cesárea agora. Um aperto em seu braço. Você vai receber anestesia. Ainda é cedo demais. Eles precisam de mais 8 semanas, e Nessa tentou protestar, mas as palavras se afogavam. Faremos tudo o que pudermos, a pressão em sua mão aumentou. Só segure e firme. Afundar na escuridão foi estranhamente doce. A dor evaporou. Restou apenas a sensação de flutuar, leve como uma pena. Vozes ecoavam, mas as palavras não faziam sentido. Luzes piscavam atrás de suas pálpebras fechadas. Alguém tocava seu rosto, mas ela não conseguia mover um músculo. Muita sangue. Pressão caindo. O primeiro não respira. Segundo sem batimentos. Terceiro não, também não. As frases caíam em sua mente como gotas de chuva em um vidro quebrado, separadas, geladas, sem formar um quadro completo. Depois, só a escuridão. E Nessa, você me ouve? Ela abriu os olhos devagar. Sobre ela, um rosto feminino desconhecido, jovem, cabelo curto, óculos simples e um olhar sério, mas não piegas. Meu nome é Polina. Sou psicóloga do hospital. A voz era suave, mas sem falsidade. O Dr. Saveyev pediu que eu conversasse com você. Meus filhos. Sua garganta ardia, as palavras saíram como lixa. Eu quero vê-los. Polina apoiou a mão em seu ombro, um gesto simples que dizia mais que qualquer palavra. Todos os 3. E Nessa forçou a pergunta um golpe. Sim. A resposta foi direta, sem rodeios. Sinto muito. Preciso me despedir. Você poderá quando estiver mais forte. Polina sentou-se na cadeira ao lado da cama. Agora seu corpo precisa se recuperar. Você perdeu muito sangue. Que diferença faz? E Nessa virou o rosto para a parede. Nada importa mais. Você importa, Polina falou com firmeza. O que você sente agora também importa. O que eu deveria sentir? E Nessa girou a cabeça, os olhos vazios. Nem tive tempo de conhecê-los. Eles estavam só, dentro de mim. Nem chegaram a ser reais. Eram reais para você? Polina tirou um pequeno caderno do bolso. E sua perda é real. Não deixe ninguém dizer o contrário. E Nessa fitou o teto. Algo dentro dela uivava, arranhava as paredes da alma com unhas afiadas. Mas por fora só havia o vazio, um poço seco ecoando. Eles nem tinham nomes, sussurrou. Não sabíamos se eram meninos ou meninas. Nikolai queria esperar até o nascimento. Você pode dar nomes a eles agora, sugeriu Polina. Faz parte do processo de despedida. E Nessa riu, amargo. Até para isso vocês têm um protocolo. Não é um protocolo, Polina balançou a cabeça. É um caminho. E cada um o percorre do seu jeito. Meu trabalho é ajudar você a encontrar o seu. Os dias seguintes se fundiram em uma rotina de conversas com Polina, agulhas, soros e um vazio que doía mais que qualquer ferida. Dmitry aparecia todos os dias, mas Nessa pedia às enfermeiras que o mantivessem longe. Não suportava a compaixão em seus olhos, nem as tentativas de falar sobre um futuro que para ela havia desmoronado. Dei nomes a eles, disse a Polina no 5º dia. Vera, Nadieda e Lyubov. Lindos nomes, a psicóloga assentiu. Por que esses? Porque não sobrou mais nada disso na minha vida. Pela primeira vez, lágrimas escorreram. Nem fé, nem esperança, nem amor. Polina lhe estendeu um lenço em silêncio. O que sentiu quando os nomeou? Que eles, e Nessa enxugou o rosto. Que eles foram meus. De verdade. Não do Nikolai. Só meus. Isso é importante, observou Polina. O que mais você sente como só seu, não compartilhado com ele? E Nessa refletiu. Minha dor. Meu corpo. Minha profissão. Uma pausa. Antes, ele controlava tudo, até minha arte. Agora, sua voz tremeu. Agora não tenho mais nada, mas o que sobrou é só meu. Isso é um começo, Polina sorriu leve. Um pequeno passo para reconstruir suas fronteiras. Para entender onde você termina e os outros começam. Qual o sentido? E Nessa abanou a cabeça. Me dão alta em 2 dias. Vou voltar para um apartamento vazio, onde tudo vai me lembrar do que não aconteceu. Você quer voltar para lá? Para onde mais eu iria? A risada foi seca. Para minha mãe, que me repudiou. Para o marido que me traiu. Há outras opções, Polina falou com cuidado. Alojamento temporário, ajuda de amigos. Não tenho amigos e Nessa riu, sem humor, Nikolai me isolou de todos. Até dos colegas de trabalho. E aquele homem que vem me ver, sua voz falhou. Ele é só mais uma lembrança do que eu perdi.
Ele não vem aqui todos os dias sem motivo, e nessa suspirou. Dmitri. Ele era meu antigo empregador. Eu restaurava quadros para ele. Só está sendo decente demais para abandonar alguém em dificuldade. Ou talvez veja em você algo que você ainda não está pronta para reconhecer. Polina fechou o caderno. Pense nisso até nossa próxima sessão. Pense no que ainda resta, não apenas no que perdeu. Asterisco. Você está grávida? Nikolai olhava para Karina com horror. Estavam em um restaurante caro, onde ela o convidará para celebrar a liberdade. Seu rosto misturava triunfo e um leve incômodo. Do jeito tradicional Korenka, ela sorriu com ironia. Quando um homem e uma mulher se amam, ou pelo menos dormem juntos com regularidade. Mas nós nos protegíamos, não? Você mesma disse que tomava pílulas. Ele abaixou a voz, nervoso, olhando para os outros clientes. E você checava? Ou acreditava cegamente, como sua ingênua ex-mulher, quando você jogava fora os anticoncepcionais dela? Nikolai engasgou com a indignação. Você fez isso de propósito? Claro. Karina deu de ombros, fingindo indiferença. Acha que eu queria só um amante? Quero família, status, estabilidade. E eis a oportunidade perfeita, um chefe de departamento promissor tentando se livrar da esposa que já não lhe serve. Momento ideal para me amarrar bem a você. Eu não ia me casar com você, começou Nikolai. Karina riu. Agora vai ter que fazer, a menos que queira que todo o escritório saiba como você tratou sua última esposa grávida. Isso é chantagem. Isso é vida, Dorogói. Ela se inclinou para a frente. Você usou Inessa? Eu uso você. Tudo justo. Nikolai fitou aquele rosto bonito, calculista, e viu nele o reflexo de sua própria alma. O destino, com um sorriso zombeteiro, lhe dera uma lição da qual não havia escapatória. Ah, e entre nós, acrescentou Karina, como se fosse um detalhe sem importância, já contei aos meus pais que vamos nos casar. Até soltei um comentário sobre eles serem avós em breve. O quê? Ele deixou o garfo cair. Sem meu consentimento. E você pediu o consentimento de Inessa quando jogava fora os remédios dela? Karina sorriu com falsa inocência. Se acostume, Kolenka. Sua vida vai ser diferente agora. Naquele instante, Nikolai entendeu que seu próprio jogo havia se voltado contra ele. As palavras simples sobre felicidade familiar que usará para manipular Inessa tornaram-se sua própria prisão, sem saída. Asterisco. O vento de abril sacudia os cabelos de Inessa quando ela saiu pelas portas de vidro do hospital. O mundo além dos corredores estéreis parecia excessivamente brilhante, barulhento e estranho. Ela apertou com força a alça da bolsa, pronta para seguir até a parada de ônibus, quando avistou uma figura familiar encostada em um sedã prateado. Dmitri, de casaco claro entreaberto, segurando um buquê de crisântemos brancos. Você veio mesmo, sua voz saiu surda, como se tivesse esquecido como falar. Eu vinha todos os dias, ele tomou sua bolsa com cuidado. Só que você nem sempre queria me ver. Ela não respondeu. Não havia palavras para o homem que passará uma semana esperando do lado de fora do quarto do hospital, que levava livros e frutas mesmo quando ela se recusava a falar com ele. Vou levá-la para casa, disse ele, abrindo a porta do passageiro. E onde fica minha casa agora? Inessa soltou um riso sem alegria. No apartamento onde minha substituta revira minhas coisas. Eu cuidei disso, Dmitri respondeu, simples. O carro arrancou suavemente entrando no trânsito. Ele dirigia com segurança, mas delicadamente como se transportasse algo frágil. Inessa olhava pela janela as ruas da primavera passando, as pessoas andando com seus afazeres, inteiras, não quebradas, não vazias. Sentia que uma parede de vidro com a espessura de uma vida a separava dela. Para onde estamos indo? Perguntou finalmente, notando que não seguiam na direção de seu bairro. Primeiro para minha casa, Dmitri lançou-lhe um rápido olhar. Polina disse que você precisa de tranquilidade e de um espaço novo. Sem memórias. Inessa estremeceu. Você falou com minha psicóloga? Eles não podem revelar detalhes, mas me deram recomendações gerais. Ele sorriu levemente. Afinal, me registrei como contato para sua alta. Mas por quê? Ela se virou para ele. Quase não nos falávamos nos últimos anos. Por que isso importa para você? Dmitri parou no semáforo e olhou nos seus olhos. Porque sempre a admirei. Como profissional, como pessoa. E não me é indiferente o que acontecerá com você daqui para frente. Algo em sua voz, a certeza sem pressa, o cuidado sem piedade, fez com que ela se virasse para a janela, escondendo lágrimas inesperadas. O apartamento de Dmitri era surpreendentemente acolhedor. Amplo, com tetos altos e grandes janelas voltadas para um pátio silencioso. Pouca mobília, muito espaço. E quadros em cada parede dispostos com precisão de galeria.
Este é o quarto de hóspedes. Ele apontou para uma porta no fim do corredor. Já transferi suas coisas para lá. Também contratei um serviço de limpeza para seu apartamento, falou com naturalidade, como se fosse algo cotidiano, e um advogado, que preparou todos os documentos do divórcio e da divisão de bens. Nikolai concordou em comprar sua parte na casa. Só precisa assinar quando estiver pronta. Inés afundou na poltrona, atordoada. Como? Por que você fez tudo isso? Porque você não conseguiria sozinha. Ele se ajoelhou à sua frente, olhando-a nos olhos. Não agora. E ele teria se aproveitado da sua fragilidade. Só preparei o terreno. Todas as decisões são suas. Ela olhava para aquele homem que invadira sua vida com tanta delicadeza, e não sabia se deveria agradecer ou se revoltar-se. Mas isso deve ter custado uma fortuna, murmurou. Dinheiro que eu não posso. Não se preocupe com isso agora, ele deu de ombros. Melhor comer e descansar. Amanhã você tem sessão com Polina aqui. Combinei sessões em casa. Pela primeira vez em semanas, Inessa sentiu que poderia simplesmente fechar os olhos e deixar que alguém mais tomasse as rédeas. Só por um tempo. Só para recuperar forças. Achava que doeria mais, disse Inessa a Polina um mês depois da alta fisicamente e emocionalmente. Mas por dentro só havia vazio. Estavam sentadas em um pequeno jardim de inverno, montado por Dmitri na varanda envidraçada. Entre as plantas, Inessa se sentia mais calma. O vazio também é uma forma de dor, Polina fazia anotações no caderno. Só que diferente. Quando você começar a sentir algo de novo, não se assuste. Não estou pronta, Inessa apertou os dedos em punhos. Se você permitir a si mesma sentir essa perda por completo, Polina falou com suavidade, não vai se quebrar. O pior já aconteceu. E você está aqui. Sobreviveu. A palavra soava estranha, quase blasfema. Inessa não se sentia uma sobrevivente, mas como um fantasma, vagando por uma casa alheia, observando uma vida que não era a sua, tentando lembrar como era ser humana. Dmitri perguntou se eu não queria voltar à restauração, mudou de assunto. Comprou um quadro antigo em um leilão. E o que você respondeu? Que ainda não estou pronta. E o que sentiria se pegasse um pincel? Polina insistiu. Seja honesta. Inessa fechou os olhos, imaginando o medo, de não conseguir, de ter esquecido, de que todas as suas habilidades morreram junto com, ela engasgou. Com os filhos. Polina completou baixinho. Você pode dizer essa palavra, Inessa sussurrou, os olhos ainda fechados. A dor era uma faca que girava devagar, mas não sangrava. Só cortava. Posso dizer, mas não sei se posso sentir. Inessa. Polina segurou suas mãos com firmeza, os dedos frios da amiga tremendo levemente. Isso não vai te matar. Com os meus filhos ela forçou as palavras, sentindo algo se mover dentro de si, como gelo fino começando a rachar sob o peso de 3 coisas que pensava terem morrido: fé, esperança e amor. Polina estendeu-lhe um lenço em silêncio, sem pressa, sem palavras vazias. Sabe, muitas mães que perderam filhos dizem que encontraram uma maneira de manter a conexão com eles através do que as fazia felizes antes. Através da criação. Pinturas não substituem crianças, Inessa respondeu, amarga. Claro que não, Polina concordou sem hesitar. Mas talvez ajudem você a não esquecer quem é. Além de aquela mãe. Dmitri era surpreendentemente discreto. Não exigia conversas, não insistia em jantares juntos, não a pressionava a tomar decisões. Simplesmente estava ali cuidando de tudo, desde os mantimentos na geladeira até os vasos com flores frescas em seu quarto, trocadas antes que as pétalas começassem a murchar. Uma noite, Inés entrou em seu escritório para pegar um livro. Ele estava sentado à mesa, analisando papéis, a luz da luminária desenhando sombras fundas em seu rosto. Estou atrapalhando? Perguntou, parando na porta. Dmitri levantou os olhos e sorriu, o mesmo sorriso de anos atrás, no museu, quando viu pela primeira vez uma de suas obras. Você nunca atrapalha. Ele parecia cansado, mas sereno. Fios prateados nas têmporas, rugas finas ao redor dos olhos. Não era um homem bonito no sentido convencional, mas havia nele uma força interior que fazia Inés parar para observá-lo, como diante de uma pintura que revela camadas a cada novo olhar. No que está trabalhando? Ela se aproximou, espiando por sobre seu ombro. Um catálogo para uma nova exposição. Dmitri apontou para fotografias de quadros espalhadas sobre a mesa. Olha esta aqui, de Chukowski. Uma pequena obra-prima, mas precisa de restauração séria. Inessa inclinou-se sem pensar, examinando a paisagem escurecida pelo tempo. Veja no canto superior há craqueluras, e aqui no centro falta parte da camada pictórica. Sua voz soou profissional, entusiasmada como antigamente.
Ela se interrompeu bruscamente, percebendo que sua mão já se estendia em direção à imagem. Desculpe, puxou a mão de volta. Por quê? Dmitri girou a cadeira até ficar em face a face. Por ter sido eu mesma por um segundo. Seus olhares se encontraram, e o tempo pareceu suspender-se. E nessa viu em seus olhos algo que havia ignorado por anos, um sentimento quieto, seguro, que não pedia nada em troca, mas também não desaparecia. Sempre admirei seu talento, ele disse baixinho. E sua força, mesmo que você não a veja. Não sou forte, e nessa balançou a cabeça. Uma mulher forte não teria permitido que Nikolai. Uma mulher forte, Dmitri a interrompeu, tomando sua mão com cuidado. É aquela que sobrevive a tudo isso e encontra coragem para seguir em frente. Vejo você fazer isso, passo a passo, todos os dias. E nessa não se afastou. Seu toque não era uma demanda, não era pressão. Era apenas apoio, e aquele calor era exatamente o que ela não sabia que precisava. Encontrei suas tintas e pincéis no armário, confessou. Quis tentar, mas não tive coragem. Dmitri sorriu. Eles estão esperando por você. Assim como minha pequena oficina. 2 semanas depois, e nessa estava diante de um cavalete junto à janela, a luz do sol incidindo sobre uma tela modesta. Aquele mesmo paisagem de Chukowski, que Dmitri havia confiado a ela para restaurar. Suas mãos moviam-se com segurança, misturando pigmentos, encontrando os tons exatos. O corpo lembrava o que a mente tentará apagar. Como respirar fundo, como sentir a beleza, como se dissolver no trabalho e aos poucos avançar. Dmitri apareceu na porta com 2 xícaras de chá. Melhor do que eu imaginava, e nessa afastou-se um passo, avaliando o resultado. A mão não esqueceu. Nunca duvidei, ele colocou a xícara ao seu lado. E nessa, queria propor algo. Não como caridade, mas como uma proposta profissional. Ela ergueu os olhos da pintura. Estou ouvindo. Minha galeria está se expandindo. Vamos abrir um ateliê de restauração. Preciso de alguém para liderar esse setor. Liberdade criativa total, salário justo sem pressões. E nessa congelou, incrédula. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo a chance de voltar ao que você ama. Seu olhar era sério. Ao que faz de você você. Ela sentiu algo adormecido despertar dentro de si. Desejo, ânsia, uma esperança tímida. Uma voz sussurrava, cedo demais. Você não está pronta. Vai desmoronar. Mas outra mais profunda respondia. Você sobreviveu. Você acha que vou conseguir? Vou pensar. Ela exalou. Dmitri assentiu sem insistir e dirigiu-se à porta. Dmitri. Ela o chamou. Ele se virou. Seu sorriso continha tanto calor que pela primeira vez em meses, e nessa sentiu o gelo dentro de si começar a derreter. Os últimos meses não haviam sido fáceis. Não é verdade, pensou ela, enquanto seus dedos se entrelaçavam aos de Dmitri. Você teria dado conta de qualquer jeito. Só teria sido por outro caminho. Seu relacionamento nasceu das cinzas do passado dela, devagar, com cuidado, como um broto que rompe o asfalto. Primeiro como amizade, depois como parceria, até que nessa olhou para o anel de prata em seu dedo, simples, elegante, como a proposta que Dmitri lhe fizera um mês antes, à beira do oceano, durante seu primeiro verdadeiro descanso juntos. Sem dramatismos, sem exageros, apenas como a consequência natural do que já existia entre eles. Imagina que daqui a uma semana este salão vai estar cheio de gente, disse ela, gesticulando em direção ao espaço vazio da galeria. Primeira exposição individual de Inessa Klimova. A primeira de muitas, completou Dmitri, com a convicção de quem já via o futuro. Aliás, seu agente ligou hoje de manhã, continuou ele. Aquele colecionador de Paris está realmente interessado em Tempestade Silenciosa, minha pintura favorita. E nessa franziu o senho, fingindo descontentamento. Não tinha certeza se estava pronta para se separar dela. Podemos fazer uma réplica para ficar em casa, sugeriu Dmitri. E falando em casa, ele hesitou, como se medisse as palavras. Via aqueles imóveis nos arredores. O que acha de um ateliê com janelas panorâmicas? Imagine a luz que teria lá. Ela imaginou, um espaço amplo banhado pela claridade que só as grandes janelas de Malbert poderiam capturar. E quem sabe, com o tempo, um berço no quarto ao lado. Sim, eles haviam falado sobre isso, com cautela, respeitando suas feridas, mas com esperança. Os médicos disseram que fisicamente ela poderia ser mãe novamente quando estivesse psicologicamente pronta. Soa perfeito, sorriu ela. Luz, espaço, e você ao meu lado. O sino sobre a porta de entrada tilintou melodioso. E nessa virou-se, pronta para explicar a algum visitante ocasional que a galeria estava fechada para os preparativos da exposição. Mas as palavras morreram em sua garganta. Na entrada estava Nikolai.
Envelhecido 10 anos em poucos meses com olheiras fundas, mas ainda com a mesma postura ereta, o mesmo olhar direto de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Inês, disse ele dando um passo adentro. Vi o cartaz da sua exposição. Não acreditei nos meus olhos. 1 ano antes, ela teria se encolhido só de ouvir sua voz. 6 meses atrás, sentiria raiva ou ódio. Agora, apenas um eco distante da dor, como a lembrança de uma ferida já cicatrizada. Olá, Nikolai, respondeu ela, serena. A galeria está fechada para visitantes. Dmitri aproximou-se em silêncio, posicionando-se ao seu lado, não à frente, como um escudo, mas junto, sublinhando sua força. Me desculpe, disse Dmitri, com calma, sem desafio, mas você vai ter que sair. Eu gostaria de falar com minha esposa a sós, ignorou Nikolai, fixando os olhos apenas em Inessa. Ex-esposa, corrigiu ela, surpresa com a facilidade com que as palavras saíram. E não tenho nada a dizer a você. Nikolai deu mais um passo, e seus olhos assumiram aquela expressão que outrora hipnotizava, uma mistura de súplica e autoridade. Cometi um erro terrível, admitiu. Karina, ela não era nada do que eu pensava. Inessa esperou sem sentir triunfo ou vingança, apenas uma tristeza leve, como a confirmação de uma verdade que já conhecia há muito. Ela me deixou logo depois do parto, continuou Nikolai, passando a mão pelos cabelos. Inessa notou os primeiros fios brancos nas têmporas. Ficou com o filho e me deixou com as dívidas. Entendi que fui cego, que persegui uma ilusão e perdi a felicidade real. E o que você quer agora? Perguntou Inessa, embora já soubesse a resposta. Você, disse ele, simples. Nós, a família, tudo o que tivemos. Dmitri observava imóvel sem interferir. Era a batalha dela, seu momento de verdade. Pare, pediu Inessa, baixa, mas firme. Não pronuncie essa palavra. Você não tem o direito de falar deles. Nunca. Nikolai baixou os olhos. Desculpe, mas eu mudei. Estou criando meu filho sozinho. Karina foi embora com o empresário para a Europa. Agora sei como é ser traído, abandonado. E você acha que isso torna digno de perdão? Inessa balançou a cabeça. Você não mudou, Nikolai. Só se viu no lugar da vítima e não gostou. Agora busca uma saída e encontrou uma opção antiga. Eu sempre a amei, insistiu ele estendendo a mão. Só fui idiota demais para valorizar. Eu acredito em você, disse Inessa, calma. Acredito que acha que me amou. Mas não era amor, Nikolai. Amor não manipula, não destrói, não controla. E não volta quando é conveniente. Posso mudar. Sua voz tremia de desespero. Me deu uma chance de provar. Não, respondeu ela, e não era uma recusa, era um fato. Eu não sou mais a mulher que você conheceu, aquela que podia controlar. Cresci além da dor que você me causou. Tenho minha própria vida. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Sabe, não te odeio mais. E estranhamente sou grata por essa experiência. Ela me levou até aqui, até mim mesma, até minha arte, até alguém que me ama de verdade, sem condições. Segurou a mão de Dmitri. Voltar? Não, Nikolai. Nunca. Viu o rosto dele passar pela esperança, pela incredulidade, pelo desespero, até chegar àquela raiva que sempre espreitava por trás do charme. Então ele é sua escolha? Cuspiu Nikolai, lançando um olhar desprezível a Dmitri. Depois de tudo que tivemos. Meu nome é Dmitri Arkadievich, respondeu este, tranquilo. E sou muito feliz por ser a escolha de Inessa. Agora peço que saia. Temos muito trabalho antes da abertura. Nikolai permaneceu imóvel, olhando para suas mãos entrelaçadas para o rosto de Inessa, sereno, confiante, sem um vestígio do medo que antes lhe dava poder sobre ela. Você ainda vai se arrepender, disse ele por fim, quando perceber que perdeu a chance de consertar tudo. Desejo felicidade a você, Nikolai, sorriu Inessa. E ao seu filho também. Agora, por favor, vá embora. Quando a porta se fechou atrás dele, ela soltou o ar e apoiou-se em Dmitri. Você está bem? Perguntou ele, baixinho, passando o braço por seus ombros. Estou, respondeu ela, erguendo os olhos. Sabe, foi como fechar a última página de um livro que demorei demais para terminar. Agora posso começar um novo. O envelope chegou na véspera da exposição. Papel fino, caligrafia impecável de professora de russo. Sua mãe permanecia fiel a si mesma até nos detalhes. Querida Inessa, escrevia Valentina Petrovna, preciso de muito tempo para encontrar coragem de lhe escrever. Coragem para admitir que estava errada. Inessa guardou a carta sem terminá-la, não por raiva ou ressentimento, mas porque sabia que ainda não era a hora daquele diálogo. Sua mãe, como Nikolai, era parte de um passado que precisava ser solto, não apagado.
Um dia talvez estaria pronta para ouvir os pedidos de desculpas, para tentar entender e quem sabe, até permitir que ela voltasse a fazer parte de sua vida. Mas não agora. Agora, o que importava era seu próprio caminho. Guardou a carta com cuidado na gaveta e voltou aos preparativos para a exposição. Amanhã começaria uma nova fase, o reconhecimento público de seu talento, a realização de um sonho antigo. E daqui a um mês, o casamento simples, sem ostentação, apenas com as pessoas mais próximas. E a mudança para aquela casa com janelas grandes, onde haveria espaço suficiente para tudo o que ela ainda queria criar. 2 anos depois. Olha só as mãozinhas dela, disse Nessa, maravilhada, enquanto a menina de 2 anos, exclamou Inessa, observando como a pequena Masha de 7 anos, aplicava com cuidado camadas de verniz transparente sobre um objeto de estudo. Dmitri, encostado no batente da porta do ateliê, sorriu. Uma verdadeira restauradora em formação, pensou. Inessa sentiu, orgulhosa. A escola Nova Vida completava 2 anos de existência, acolhendo crianças de famílias comuns e também aquelas que vinham de abrigos. Ali não ensinavam apenas a restaurar objetos antigos, mas a criar coisas novas, a enxergar beleza nas imperfeições, a descobrir valor no que foi esquecido. O trabalho não trazia apenas sustento. Trazia uma satisfação profunda, a sensação de que a vida, enfim, havia encontrado propósito. E a reunião com sua mãe? Perguntou Dmitri em voz baixa, assim que saíram da sala. Não foi ruim, respondeu Inessa com um sorriso pensativo. Ainda é estranho, um pouco forçado, mas acho que estamos no caminho certo. Ela realmente está se esforçando. 6 meses antes, Inessa finalmente responderá à carta da mãe, e desde então vinham dando passos cautelosos em direção uma à outra. Valentina Petrovna mudará. Amainar as arestas, aprenderá a ouvir, deixará de julgar. Ou talvez fosse Nessa quem havia mudado. Quem aprenderá a estabelecer limites, a não esperar o impossível, a aceitar as pessoas como eram, sem exigir que preenchessem vazios que só ela poderia preencher. O diretor do abrigo ligou, mudou de assunto Dmitri. Eles têm uma menina de 10 anos, artisticamente talentosa, mas muito fechada depois de perder os pais. Acham que nossas aulas poderiam ajudá-la. E Nessa não hesitou. Claro, que a tragam. A arte cura, eu sei por experiência própria. Ela voltou a espiar pela janela da sala, onde as crianças restauravam brinquedos antigos, um projeto idealizado por Dmitri. Cada objeto tinha uma história. Cada um podia renascer em mãos cuidadosas. Inessa apoiou a mão na barriga, ainda plana, mas que já guardava seu pequeno segredo. Em 6 meses, um bebê chegaria à família. Uma menina, como revelara o ultrassom da semana passada. Precisaram de tempo para decidir, para que Inessa se sentisse pronta para viver outra gestação, para arriscar amar um filho que, como os outros, poderia ser tirado dela. Mas aquele medo já não a dominava. Aprenderá a conviver com ele como uma sombra silenciosa que lembrava do valor de cada instante e da fragilidade da felicidade, e de que até das profundezas mais escuras era possível emergir, bastava encontrar forças para dar o primeiro passo. Fé, esperança, amor, pensou, dirigindo-se mentalmente aos filhos que não estavam mais ali, como fazia todos os dias. Olhem só, conseguimos. A vida segue, e nela há espaço para vocês, no meu coração, na minha memória, em cada quadro restaurado, em cada criança que ajudamos a se encontrar. E como resposta, sentiu um leve movimento dentro de si. O primeiro sinal de uma nova vida. Um novo começo. O círculo se fechará não para terminar, mas para iniciar uma espiral ascendente, porque a vida, afinal, é feita de quedas e recomeços, de cicatrizes que se transformam em luz.